Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É, Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o imperialismo. Antes da gente começar, pessoal, eu espero que todos estejam bem, que todos estejam lavando bem bastante as mãos, usando álcool em gel ou álcool se tiver possibilidade, usando máscara quando for sair, gente, por causa que a gente está numa pandemia, não tá fácil, tá cansativo, acho que para todo mundo. Então vamos aproveitar, tomar precauções, por causa que a prevenção é o melhor remédio. E vamos que vamos então, pessoal. O imperialismo, gente. O imperialismo, como definição, ele é o quê? O domínio de vastas áreas de um planeta por parte de uma nação industrializada. Significa o quê? Que a definição básica do imperialismo é você dominar várias vastas áreas de todo o nosso planeta, sendo uma nação industrializada. Quais foram as principais que fizeram isso? Foram Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia. Foram os principais países que fizeram parte desse imperialismo. O... Quais foram os momentos históricos que criaram isso? Foi principalmente a Segunda Revolução Industrial que criou esse imperialismo, que foi de 1860 a 1914. Quais foram os principais que lideraram isso? Foram Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. O que possibilitou isso? A criação do aço, a descoberta do petróleo, descoberta da eletricidade, o sistema capitalismo financeiro e monopolista, que era o quê? Qual que é a base do capitalismo, pessoal? O lucro acima de todas as coisas. O... Quais são os tipos de imperialismo que pode se ter? O holding, que são empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir de posse de suas ações. O que significa o quê? Os acionistas, eles seguem essa ideia imperialista de investir naquilo e ter influência sobre isso. O trust, empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção de preços e dominando o mercado. A gente pode dar um exemplo disso da Sadia e da Perdigão. Eu não sei qual que é qual agora, gente, desculpa. Mas eu sei que uma comprou a outra, mas manteve as duas marcas. Por quê? Porque elas fingem que tem essa rivalidade entre Sadia e Perdigão, sendo que são a indústria é a mesma. Então elas se aproveitam disso. Depois temos o cartel, que são empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. Vamos dizer assim, dá um exemplo. Três pessoas, cada uma tem uma empresa que produz pão. Para evitar que outras empresas entrem naquele mercado delas, concorram com elas, se juntam, as três, e elas mantêm o preço uma da outra, mantendo. Dessa maneira, conseguindo enfrentar os oponentes. A gente tem dois tipos de, como é que se diz, de imperialismo que teve. Foi o primeiro, que foi o do colonialismo, e depois a gente teve o neocolonialismo. O nosso imperialismo ele chega principalmente no, no neocolonialismo, porque foi ali que essas ideias de império elas se expandiram mais e se tornaram tão poderosas. A gente vê aqui as diferenças. O colonialismo ele acontece entre o século V e o século VIII, enquanto o neocolonialismo começa do século XIX para frente. Enquanto o colonialismo foi voltado na América, o neocolonialismo foi voltado para cá. Para onde? África e Ásia. O... Os dois tinham o quê? Objetivos de construir lucro, só que enquanto o colonialismo era só um capitalismo comercial, o outro foi desculpa, capitalismo comercial, o outro foi um capitalismo financeiro ou monopolista, que era o objetivo que não era de comércio, que era privar, que é o que os outros façam comércio, mas não, era espalhar os seus produtos, o seu poder industrial para todos os outros. Uma grande
uma coisa interessante é que todo para você invadir um outro país, dominar ele, você precisa de uma justificativa. E qual foi a justificativa? Enquanto o colonialismo, no caso, tinha como justificativa a expansão da fé cristã, o neocolonialismo ele já vem com a missão civilizadora, pessoal. O que era essa missão civilizadora? Eles falavam que eles tinham que trazer civilidade para aquele povo bárbaro, trazer para eles poderem evoluir, se tornarem melhores. É a famosa desculpazinha. Aqui a gente entra, ó, causas e justificativas. As principais causas: busca de matéria-prima. Por quê? Os países industrializados eles não conseguiam produzir a matéria-prima que eles precisavam, então eles foram obrigados a procurar novos locais para conseguir matéria-prima. Uma conquista de mercados consumidores, porque esses países seriam obrigados a abrir seus mercados para consumir os seus materiais. Acomodação de excedentes populacionais, era meio secundário isso, mas acontecia. Se tinha muita população, eles tinham um local para enviar essa população excedente. E na maioria dos casos, a população excedente que era mandada eram os mais, como se diz assim, os de classe mais baixa que estavam lá, que incomodavam os mais ricos. Tinha como objetivo também a missão civilizadora que eu tinha falado para vocês, que era a principal justificativa, era conhecido como darwinismo social. Pessoal, Darwin foi o que criou a seleção natural. A seleção natural é aquela da evolução de uma espécie que ela consegue transmitir para os seus herdeiros uma característica que permite ela sobreviver no ambiente. Por exemplo, um grilo verde e um grilo preto. Então, num campo de futebol, a grama é toda verde. Qual que tem mais chance de sobreviver? O grilo verde, porque ele se camufla, enquanto o grilo preto vai ser comido. Com isso, o grilo verde vai conseguir se procriar e a população dele vai aumentar, enquanto a população do grilo preto vai diminuir. Isso seria a ideia de Darwin. Nesse darwinismo social, no caso, ele assumiu o fardo do homem branco de enviar o, seus filhos, tudo, para outros locais para trazer civilização, mostrar que essas outras sociedades elas eram fracas, que elas precisavam da mão orientadora do homem branco para ajudar. Isso vai criar uma divisão social e racial monstruosa, pessoal. Aqui a gente vê nessa imagem o. Aqui, para quem está escutando pelo áudio, gente, eu esqueci de avisar no começo, é o mesmo esquema da última aula que teve explicação. Quem está assistindo pelo áudio, eu vou dar uma falada aqui como é que está a imagem do vídeo, ok? Aqui a gente tem a África, mostrando como é que ela foi dividida. Cada uma dessas partes aqui pintadas de uma cor é um país que dominou elas. Aqui a gente vê um pouco da Ásia também. Cada parte dessas aqui com uma cor foi um país que pegava elas como colônia. Aqui a gente vê quais foram os principais impérios coloniais do século XIX. A gente tem as colônias inglesas, que a gente vê que eles controlavam a Austrália, Índia, vários países da Ásia e também o Canadá. Então a gente tem as colônias francesas também, que foram uma das maiores, mais desenvolvidas, que vários países como é que se diz, da África e um pouco da Ásia também, eram controladas por elas. Esse imperialismo ele gerou conflitos, pessoal. A gente tem, por exemplo, a Guerra dos Boeres, que aconteceu de 1899 a 1902. Aconteceu na África do Sul, que foi. Principalmente aconteceu porque houve uma descoberta de ouro e diamantes na República Livre de Transvaal. Foi fundada pelos Boeres. O resultado: a Inglaterra anexou as repúblicas de Orange e Transvaal fundadas pelos Boeres, as colônias de Cabo Naval e Natal, fundadas em 1910, e a União Sul-Africana. Foi um combate que a Inglaterra queria dominar esse território. Então elas pegaram e invadiram esse território e conquistaram elas por quê? Por causa do ouro
e dos diamantes descobertos. A gente vê aqui o imperialismo puro. Temos a Guerra dos Cipaios, que foi um conflito, principalmente por causa entre Inglaterra e Índia, que foi o principal causa dessa ocorrência foi por causa que os produtos ingleses, principalmente no local de tecidos, era muito mais barato e mais de fácil acesso do que os indianos. Então, começou a desvalorizar o produto indiano e a indústria indiana começou a morrer. E isso criou um conflito. Esse conflito acabou fazendo com que a Índia tornasse oficialmente uma colônia britânica. Temos uma das guerras mais, assim, que eu posso dizer, cabulosas, que foi a Guerra do Ópio. Ela aconteceu entre quem? Entre China e Inglaterra. Inglaterra era imperialista nesse caso. O... Como a China não queria abrir os portos dela para os produtos ingleses, os ingleses começaram a contrabandear ópio para o país. E o ópio é extremamente viciante. Além de destruir, é uma droga no caso, destruía famílias, tudo. A China ela tentou proibir o consumo de ópio no país. E para acabar com isso, eles acabaram pegando um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio e jogando no mar. Isso criou um conflito, porque a Inglaterra queria usar isso como uma consequência, como uma justificativa, melhor falando, para poder invadir a China e obrigar ela a aceitar seus termos, se tornar praticamente uma colônia. É engraçado que foi uma jogada. Como eles não queriam abrir, eles foram e deixaram toda a população, como se diz, viciada em ópio, para poder fazer com que o governo intervisse e eles tivessem uma desculpa para a guerra. Por quê? A Inglaterra queria que esses 120 mil caixas fossem indenizadas, fossem pagas pelo governo chinês. Os chineses não aceitaram isso e isso criou uma guerra. Com o final da guerra, o que aconteceu? Houve a abertura dos 5 portos ao livre comércio, eliminação do sistema de fiscalizador, não podia mais fiscalizar o que entrava, o que saía. A Inglaterra tinha livre direito para fazer o que bem entendesse. E Hong Kong, ela foi entregue à Inglaterra por 155 anos. Hong Kong passou a pertencer aos ingleses. Outra que nós temos aqui foi a revolta de Taiping, onde nacionalistas chineses lutando contra potências estrangeiras, Inglaterra, mais França, mais Estados Unidos, mais Rússia. Esse período, esses nacionalistas queriam acabar com o domínio desses imperialistas no país deles, recuperar a autonomia. Só que os países imperialistas eram muito mais poderosos com armamento, soldados, e conseguiram derrotar eles. Isso teve mais consequências, como ampliação do domínio estrangeiro sobre a China e com a abertura de mais portos ao livre comércio. Teve os outros também, que a China ela realmente sofreu nisso, que foi a Guerra dos os Boxers, que era nacionalistas chineses versus potências inglesas novamente, estrangeiras de novo. Dessa vez era Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Japão. Como aconteceu? A China novamente tentou se rebelar e conseguiu poder novamente. Ela foi derrotada novamente. E como consequência disso, mais das concessões feitas anteriormente foram obrigadas a ser reconhecidas pelo governo chinês. Só que cada vez diminuindo mais ainda. Aqui a gente vê uma imagem que a China é uma pizza, enquanto esses países estão vendo como é que ela vai ser dividida. E se mostra um chinês lá atrás falando para, mas eles não estão nem prestando atenção nele. Temos outra também, ó. O Japão, até antes do... mais ou menos até o século XIX, eles estavam bem afastados dos europeus. Foi somente com uma intervenção dos americanos que eles bombardearam um porto japonês, obrigando eles a abrir os seus portos para intervenção estrangeira, que os japoneses resolveram se adaptar a esse novo ambiente, largar o que estava. Eles se uniram ao lado do imperador e começaram a mandar os seus jovens para aprender e estudar com
na Europa, nos Estados Unidos, e quando eles voltavam, eles traziam esse conhecimento e puderam industrializar o Japão, fazendo ele se tornar uma potência e posteriormente um país imperialista. O, ele, o Japão ele se utilizou de desses alunos para trazer projetos industriais. O governo investiu muito criando setores estatais pertencentes ao governo para investir, para, como é que se diz, desenvolver essa indústria dentro do, gente, dentro do território japonês. Outro que se meteu nisso foi o imperialismo norte-americano, no caso foi os Estados Unidos. E como é que ele funcionou? Os Estados Unidos, antes, ele era uma colônia. Depois que eles deixaram de ser colônia e começaram a se industrializar, eles viram que eles deveriam crescer e se tornar poderosos. Para isso que acontecesse, eles tiveram como quais alvos? América Central e Ásia. Eles utilizaram de uma política chamada Big Stick. Não sei falar muito bem, gente. Que significa grande porrete. Que significava o quê? Eles invadiam, pegavam a colônia e se alguém fosse contra, eles usavam seu armamento e exército superior para obrigar a aceitar essa intervenção deles. Eles também fizeram várias intervenções militares na América Latina, porque teve uma grande política que foi desenvolvida que ficou conhecida como América para os Americanos. No papo, os Estados Unidos, toda a América era colônia dos Estados Unidos. Exemplo disto, Cuba. Teve várias intervenções na ilha a partir dos países que tinham interesse de fazer ela tipo uma colônia para eles. Eles tiveram auxílio, entre aspas, na sua guerra de independência contra a Espanha, com o objetivo do quê? De criar uma dependência, principalmente dos Estados Unidos, para que o país tivesse uma dívida com os Estados Unidos e fosse obrigado a aceitar as demandas deles. Isso ocorreu com o quê? Teve a anexação das Filipinas e do Porto Rico por outros países, que serviu como indenizações para que houvesse essa independência. Houve a Emenda Platt, que foi a Constituição cubana, que deu direitos para os Estados Unidos de intervenção na ilha. Então, eles não fizeram isso por qualquer assim pensamento bom de ajudar eles a ter independência, não. Sempre tinha um interesse maior. A gente teve outras coisas também. A gente teve as intervenções que ocorreram no Panamá, que foram ocasionadas pelo esse neocolonialismo, por esse imperialismo, que foi o estímulo a movimentos separatistas em relação à Colômbia. Foi um objetivo de que eles queriam principalmente o uso do canal Panamá fosse livre para a completa exploração de todos os países possíveis. E a única maneira disso foi com uma intervenção direta. Aqui a gente tem uma política do Big Cities, que é: a América não é dos americanos? Faz uma pergunta aqui na charge. E outra: claro que é, mas vocês são sul-americanos. A gente vê aqui, foi aquela intervenção do porrete. Os americanos tinham o direito de intervir nas Américas Latinas, do local, e qualquer um que fosse contra, eles ameaçavam, usavam dinheiro, usavam todo o seu poder para convencer essas pessoas. Quais foram as consequências do neocolonialismo, gente, desse imperialismo que ocorreu? Teve desestruturação dos sistemas produtivos locais. As indústrias locais não tinham chances de competir com as indústrias estrangeiras. Então, países foram praticamente arruinados por causa disso. Com falta de indústria, teve falta de emprego, a economia foi para a bancarrota, os únicos que lucravam eram os países imperialistas. Isso que ocorreu o quê? Fome, endêmica, miséria, fome, no caso que eu tinha te falado,
submissão econômica das regiões dominadas, que elas eram incapazes de sobreviver sem a economia do outro país, agravamento de conflitos regionais, o que um povo lutava contra o outro por causa ou mesmo contra a intervenção desses países imperialistas, dificultando o desenvolvimento do país ainda mais. A industrialização das nações praticamente se tornou zero, além de que esses países ainda sofriam disputas imperialistas. Por exemplo, uma colônia imperialista francesa poderia ser invadida pelos ingleses porque eles queriam o controle daquela área. Então, essas colônias se tornavam campos de batalha. E ainda por cima, toda essa confusão gerou a Primeira Guerra Mundial, porque o motivo da Primeira Guerra Mundial foi essas disputas imperialistas. Aqui a gente vê algumas charges falando sobre o imperialismo. A gente vê a primeira mostrando 3 pessoas, assim, parecendo banqueiros, apostando como dobro e aposto o sudoeste daquela minha colônia africana ali. Porque as colônias elas eram praticamente vendidas uma para outra dependendo do que uma nação queria da outra. Poderia haver trocas disso. A outra imagem a gente vê que em cima temos um imperialista vivendo de boa e embaixo a gente vê um africano e um asiático mal se conseguem sustentar, magros, em condições precárias de vida. E pessoal, foi isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco. Desculpa umas partes aqui eu dei uma engaguejadinha, mas de boa, sempre acontece. E qualquer dúvida é só falar comigo no privado, gente. Lembrando que põe seu nome e turma primeiro. Agora a gente vai fazer as atividades, elas estão bem simples. E estou esperando vocês. Então vamos que vamos, pessoal. Até mais.